Seja bem-vindo, sou o Paul, sou da França e hoje vou responder essa pergunta que tantos motoristas de carro me fizeram quando ainda dava para usar esses carros, porque hoje em dia, meu Deus do céu, você pede, ninguém vem. Mas teve um tempo que eu usava muito esses aplicativos e funcionava bem. E aí a pergunta era assim: você se sente brasileiro após 6 anos no Brasil? Então é disso que eu vou falar hoje. Mas antes disso, eu vou aproveitar para agradecer vocês pelos parabéns que vocês me mandaram, porque eu fiz 32 anos. Um cara falou até assim: 32 só, você andou com pneu baixo, pô. Eu achei muito legal da sua parte. Na verdade, eu me sinto bem com a minha aparência, mas tem uma parte que me preocupa um pouquinho, é que eu tô com leves entradas aqui, o início, assim como inclusive 50% dos homens. E eu acho que isso é o momento certo de falar sobre a Manual, que é uma empresa que oferece tratamentos comprovados para queda de cabelo. E eles têm produtos que custam a partir de R$ 25 por mês. E chegam na sua casa com frete grátis. Isso é uma coisa muito legal. Então eles oferecem um acompanhamento assim que é médico sempre que você precisar, sem sair de casa. E é tanto para casos iniciais quanto para casos mais avançados de calvície. Cada um está no seu estado. E é uma empresa que tem o selo 1000 na plataforma Reclama Aqui, que é o nível máximo na plataforma. E tem cupom sim para você garantir um desconto de 40% no seu primeiro pedido. O cupom chama POU40, não porque eu pareço ter 40 anos, é porque eu tenho um desconto de 40%. Então clique no link que eu vou deixar na descrição com o site da Manual, insira seu cupom e aproveite! Agora, continuando com o tema do vídeo, cara, a primeira coisa que eu queria dizer é que é engraçado porque, de verdade, é uma das perguntas que eu mais recebi. As pessoas realmente querem saber como que foi o processo de abrasileiritude para mim. Então, obviamente, assim, de uma parte, eu vou dizer que sim, claro, eu me sinto brasileiro bem mais do que quando eu cheguei, porque eu não era, assim, eu não tinha nem um pouco de contato com o Brasil, com a cultura brasileira. Então, obviamente, eu aprendi muita coisa, eu evoluí em muito sentido, muito sentido, muito sentido. É como se você assimilasse, você é uma esponja e você assimila, e aí você vai cada vez mais incorporando pontos da cultura onde você está. Seria a mesma coisa para você se você estivesse na França. Então, por exemplo, eu tenho esse jeito mais carinhoso de falar, esse jeito um pouco mais carismático. Eu já expliquei que eu aprendi, por exemplo, a falar sorrindo. Cara, tem muita coisa que eu me acostumei no Brasil, e nesse sentido, posso dizer que sim, obviamente, eu me abrasileirei bastante. Porém, primeiro, eu não sou brasileiro, eu não sou cidadão brasileiro, mas isso é um ponto de técnico meramente, é porque não faz muito sentido para mim virar brasileiro, porque eu já tenho um visto permanente, porque eu sou casado, então não faria uma grande diferença para mim, e é uma coisa super burocrática, por isso que eu nunca tirei a cidadania, mas eu podia. Mas o ponto que eu queria dizer é que, cara, apesar que eu moro aqui há 6 anos, eu nunca vou me sentir 100% brasileiro. Inclusive, você nunca se sente 100% de um país, por mais que você vive lá 25, 35, 45 anos, você nunca vai se sentir 100% daquele país. Isso foi uma coisa muito interessante que eu me sinto mais francês por um lado, porque eu me defini mais como francês, sabe? Eu me defino mais como francês, eu entendi o que é ser francês, de certa forma. Tem um jeito de pensar, de se expressar, de se relacionar a outras pessoas. Obviamente, por exemplo, a formalidade é um dos pontos, é um ponto muito comum da cultura francesa e muito forte, essa questão de formalidade, talvez às vezes é por respeito do território do outro. Por exemplo, a gente não gosta muito de se meter. Tem essa questão muito do medo de atrapalhar, que acaba nós deixando umas personalidades mais reservadas. Eu acho que é o ponto. E muitos franceses têm isso, porque de fato é um ponto cultural para a gente. Que mais? Sei lá, tem questão mais de detalhes. Por exemplo, a pontualidade. O francês é um povo para qual o horário que está dito é o horário que tem que ser exatamente em ponto comprido, né? Não tem muita margem de tolerância de atraso e tudo. Tem também esse modo de pensar muito cartesiano, de raciocinar muito de maneira seguindo o método científico, sabe? Por exemplo, pesando muito prós, os contra. Inclusive, é por isso que os franceses, eles raramente mostram um grande entusiasmo na resposta. E em qualquer coisa, você raramente vai ver um francês que é tipo que sai um pouco da medida. O francês, ele está sempre assim, medindo o que ele vai te responder, ele vê o sim, mas ele vê o não também. E é engraçado, porque vocês que vão conhecer francês, vocês vão perceber isso. O francês dificilmente vai te falar assim, nossa, foi o show mais incrível do mundo. Não, ele vai te falar assim,
Foi legal, assim, bom, lógico, as luzes não eram tão legais, mas o som era legal, a acústica era boa, por isso que a gente está sempre colocando numa balança, sabe? E é engraçado, porque você vê que, cara, você de fato está sempre raciocinando de maneira muito precisa, como se você estivesse analisando o tempo todo, e dificilmente o francês se deixa, se abandona a esse entusiasmo puro e genuíno, que é uma qualidade muito brasileira. Então, esse tipo de coisa você percebe quando você sai do seu país. E por exemplo, um outro ponto que eu percebi só depois de sair da França é que a língua francesa é uma língua bonita, que a cultura francesa é uma cultura de sofisticação. Eu já sabia um pouco disso, mas eu percebo de maneira muito mais nítida. Porque o francês ele coloca muita minucia nos detalhes. Sendo na culinária, sendo na arquitetura, em qualquer coisa. Na roupa até, na maneira como ele vai se vestir. O francês ele tem esse senso do refinamento. E isso também é uma coisa que eu percebo muito mais agora, que eu estou fora da França há um bom tempo, 6 anos, do que antes. E da mesma forma você vai valorizar mais a sua família quando você viaja 6 meses. Você fica 6 meses falando com eles no WhatsApp. Então, tudo isso você precisa de distância. Agora, por outro lado, uma coisa que acontece é que quando eu volto para a França, eu me sinto um pouco deslocado também. Porque tudo bem que eu me defino mais, eu entendo mais o que é ser francês, e eu entendi que tem pontos que eu nunca vou deixar de ter, que são pontos franceses, mas por outro lado, você se desacostuma de algumas coisas. Por exemplo, esse jeito do francês falar de maneira bem direta, às vezes eu acho que agora eu não pertenço mais a esse... Eu não gosto mais. É isso que é verdade. Eu não gosto mais disso. Eu acho que tem coisas que eu aprendi que são de um certo padrão de educação que o brasileiro tem e que o francês nem sempre tem. E isso é uma coisa que para mim, até para mim que sou francês, é um pouco bizarro quando eu volto para lá. Relação ao corpo... eu comecei a tratar como muito mais normal o fato de se cuidar bastante, malhar. Não vou nem falar de higiene, porque vocês vão zoar sobre banho e tudo. E nem é tanto ponto assim, mas é... Digo assim, de cuidado pessoal, cuidar dos dentes, se precisar, você faz justamente esse tipo de coisa. Eu estava falando, voltando ao assunto sei lá, se tem uma queda de cabelo. Eu não quero ter uma queda de cabelo, eu quero ter cabelo, então eu vou me cuidar. Se eu precisar fazer um clareamento de dente, eu vou fazer. E esse tipo de coisa, na França, às vezes é visto como coisa muito fúteis. Então as pessoas te julgam um pouco, de tipo assim, isso é só aparência física, tem que ligar mais pra mente, pro espírito, uma coisa muito... Você entendeu o ponto? Então é isso. Eu dei meu ponto de vista de maneira um pouco, justamente, balanceada, você viu? Foi a francesa. Eu te passei exatamente tudo que eu sinto de um lado e de um outro, mas eu achei bem interessante. Então a resposta é sim e não. Eu me sinto mais brasileiro, mas também mais francês. Parece paradoxal. Mas nunca eu vou me sentir 100% brasileiro. Eu acho que é impossível. E não é porque eu, Paul, não me sinto brasileiro. É que ninguém, nenhum gringo, em nenhum país se sente totalmente aculturado. Até por outros pontos, que isso aqui, eu não cresci aqui. Então eu não vi os shows de televisão de vocês. Eu não brinquei das mesmas coisas. Eu não li os gibis da Mônica. Então essas coisas você não tem, você não pode compensar sendo adulto. Você pode conhecer, mas você não vai ter vivido as mesmas experiências, as mesmas sensações, emoções. Então, é por isso que eu digo, você nunca vai se tornar exatamente um cidadão daquele país. Digo, não falo no papel, mas digo na alma. Vai ter sempre um limite. Voilà, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se cuida, um abraço muito forte se você gostar. Inscreva-se, dá o likezinho, que parece que ajuda. Eu não sei, mas parece que ajuda. Eu nunca peço like, mas por que não? Hoje é loucura. Muito obrigado, até mais.